aqueles nomes, chamariz, né? Aí, no exibidor, no interior, falou: eu tô com esse filme aí, eu quero, você me dê garantia que vai exibir. Eu sabia que tinha público, né? Porque é uma época também, assim, que tinha essa visão mulher-objeto, questão sexual. Eu vou dar um exemplo, depois que o Carlos fez isso, o Carlos Reichenbach, eu constatei. Bem, aí o que acontecia? Com esse comprovante, né, que ele ia ter a sala para exibir, ele ia no banco para pegar uma nota promissória. Aí ele pegava o dinheiro, fazia o filme fazia mais do que ele devia pagar para o banco. E com o dinheiro que sobrou, ele fazia outro. E ali não era só por chanchadez ou chamariz, mas o Jean Garret, por exemplo, fez muitos filmes também, policial, John Doe esses são todos pseudônimos, né? John Doe era quase um analfabeto, digamos assim, era simplório. Aliás, outro grande nome dali, que eu estava me esquecendo, até foi feito recentemente um ciclo no MIS, um cineclube, é Oswaldo Candeias. Oswaldo Candeias, ele fez um filme chamado A Margem, né? Aí começou a falar marginal, cinema marginal, né? O pessoal gosta de cinema de invenção. Acho que o Jair Ferreira é o que melhor definiu, nem da boca, nem marginal. O Oswaldo Candeias é um grande cineasta impactante, né? Ele agride a gramática audiovisual, agride o bom senso e o bom gosto. Fantástico. Agora, recentemente, passou quase a filmografia completa dele por um cineclube, que, aliás, tem um título interessante, o cineclube de jovens, chama Cineclube Poeira, porque era o termo que usava na época, da poeirinha, né? Era o cinema mais pobre de periferia, que a parte mais alta, que nem circo, né? Que bancada, então ali era meio sujo, né? Então a poeira, vai ficando poeirinha. E eles, recordando essa época, digamos assim, homenageando, nostalgicamente, o que for, eles que estudam cinema, se interessam por cinema, fizeram o cinema poeira, e aí eles levaram o Oswaldo Candeias. Né? E o Oswaldo Candeias, acho que era de lá também, personagem muito importante. Mas veja bem um exemplo que eu vou dar, né? Porque tinha comédia, Sedução, por exemplo, né? Acho que era uma comédia de época, muito bem feita. Tinha drama, tinha até policial, tinha todo tipo de filme ali feito. Aliás, tinha até o Tony Vieira que fazia o western. O western espaguete, mas o western era até mesmo muito tosco, assim, né? Fazia. Então, toda a filmografia, assim, você tem uma grande quantidade, digamos assim, filme mediano. Que agrada o público, acho que tem uma outra porcentagem, porcaria mesmo. E daí que vai surgir a nata, né? Fino, de poucos que tem uma certa ousadia estética, tem uma certa preocupação artística. Bem, eu vou dar um exemplo concreto para fechar o assunto. Carlos Reichenbach, né? Conhecido como Carlão, encontrado com ele no elevador e tal. Ele fez um filme, vou dar um exemplo, ele fez um filme chamado Palavra Prostituta. Foi uma dificuldade, a censura proíbe, até conseguiu liberar. Aí eu fui no Cine Carlos Gomes, na Campos Sales, né? Que nessa período era na área central, que passava esse cinema da Boca. Mas esse filme que eu conhecia, né? O Carlão falou, eu gostei muito do filme dele. Aí eu fui ver esse filme, fui liberado, já é na fase final, né? Da ditadura, começa aquele período de transição, acho que já começando o governo Figueiredo, por ali. Eu fui assistir o Amor, Palavra Prostituta. Bem, cinema lotado de homem, Carlos Gomes. E a plateia de camadas assim populares, o cinema não era de shopping, não tinha shopping, era barato, masculina, é aquela plateia que grita, vai, dá risada. Né? Aparece um homossexual lá, dá risada. A mulher, tem que ter uma cena da mulher tomando banho. Mas estava assim o clima. Eu falei, o que o Carlos Reichenbach vai aprontar aí, né? Eu não sabia o filme ainda. Aí tem a cena clássica da moça tomando banho. Aí ele faz um close na coxa dela e começa a escorrer o sangue menstrual. Silêncio total. Daí para o final ele começou o filme e ninguém gritou mais nada. Essa foi uma grande experiência, sabe, que eu tive assim do poder do cinema. Outra experiência que eu tive, aí já foi um outro movimento que a gente participava também, junto com o pessoal da Unicamp, que era a Sessão Maldita. O Cine Regente, também Regente Feijó, que hoje é um supermercado, né? Bem, lá no Cine Regente, o movimento estudantil da Unicamp, da PUC, né, que tinha na época, que se organizava, e alugavam o cinema à meia-noite, uma sessão maldita. Aí passava a classe. E eu vou assistir lá o Herzog com o filme O Enigma de Gasper House, que é um cinema muito interessante. Ali era uma plateia de jovens daquela juventude, né, daquela época, do movimento estudantil, engajado naquela luta pela redemocratização, sempre envolve artes, né, também nesse período. E esse filme, não sei se conhece, o Enigma de Gasper House, ele tem algumas relações com fatos reais, né? Passa-se em épocas passadas, século XVIII, talvez, XVII. É uma aldeia, uma pequena vilarejo ali na Alemanha, né? Parece um homem já, que vai bater na porta de uma casa com um bilhete na mão. A gente fica sabendo que esse homem, na verdade, era um filho bastardo, que isso às vezes acontecia com a nobreza, e ele deixava trancado. Então, ele desde criança ficava trancado, nasceu de um porão do castelo e só alimentado. Então, ele era uma pessoa que saía de lá, não sabia andar, não sabia falar, não sabia nada.
Bem, então ele se tornou uma espécie de bobo da corte, né? Aliás, era o que chama de circo de horrores. Isso existia muito, sabe? Pessoas monstruosas, né? Ela, anão, gigante, qualquer monstruosidade, apresentava-se no circo, né? Coisa assim, horrorosa. Ia lá, era um atrativo. Bem, aí pegaram esse rapaz, e ele não sabia nem andar direito, falar, que é o Gasper House, né? O filme é fantástico. Toda uma discussão sobre o raciocínio, a maneira de pensar e esse condicionamento social que te faz humano. Não nascemos humanos, nós somos filhotes da espécie humana. Nós tornamos humanos com a convivência com outros humanos. Por isso são 2 gestações. Primeiro, 9 meses biológica no ventre materno e o primeiro ano de vida. Qualquer pessoa que conviveu com uma criança nos 12 anos iniciais de vida, é nesse período que vai aprender a postura erecta, a coordenação psicomotora e principalmente a linguagem. E ele era um homem de 30 anos que não tinha nada disso, não passou por essas fases. Então ele ficou assim, uma espécie de curiosidade para as pessoas verem. Então veja bem a cena. Todo mundo estamos assistindo o filme, a cena colocaram ele lá numa cela, num quarto, e as pessoas sobem aquela escada e ficam tudo olhando. Aí o Herzog mostra a tela inteira, esse personagem, o Gasper House, ele está com uma vela na mão. Deram uma vela para ele. E aí ele faz assim. Aí ele coloca o dedo e faz aquele assim, a plateia dá risada. E o Herzog fez close nos olhos do Gasper House, as lágrimas escorrendo. Aí a plateia percebeu como eu sou cruel. Eu sou como essas pessoas. Nossa. Que gostam de ver. O Herzog é um grande do novo cinema alemão, né? Então, isso são experiências, né, da importância do cinema. Que a gente é resultado das pessoas que conhecem, das músicas que ouvem, dos livros que lê, também dos filmes que assistem. Né? Agora, a Rua do Triunfo é uma experiência histórica assim, importante. Eu estava indo lá sem saber dessa importância, saber de nada. Só aprendendo. Ir lá, pegar esses filmes, com todo o risco, né, que isso implicava, mas a paixão pelo cinema é mais forte que tudo. Ir lá faz parte, né, do meu aprendizado. Pelo menos no sentido de não ter preconceito. Acho muito, ou seja, um conceito pré-estabelecido para fazer um julgamento condenatório, né, de valor a priori. Posso até condenar, mas é preciso respeitar, não ter um caráter de, como se fala hoje, lacrar, né, o termo que usa, né. Então foi uma experiência muito importante, acho que o do Triunfo é muito importante. Eu estou falando uma experiência pessoal, subjetiva, né. E até mesmo transitar naquele ambiente com travesti, assim, prostitutas que circulavam, também para mim era uma experiência nova e nunca vi aquelas pessoas se não fossem humanas. Né? Então, para mim não fazia muita diferença, era branco, preto, né? Não faz até hoje, e nem a sua opção de gênero, não faz diferença nenhuma. Né? Mas é uma experiência importante, porque eu também não tinha convivência num ambiente como aquele. Né? É um aprendizado. Aprendizado para mim mesmo, porque eu fico muito satisfeito de nunca ser hostil a essas pessoas, sem saber. Não há uma intencionalidade, sabe? Uhum. Ah, pobre, coitado. Não tem coitado, é um ser humano. Sim. Tá ali, às vezes pedia até um cigarro, travesti ou prostituta, fala, não tenho, né, cigarro porque não fumava, não fumo. Mas eu acho que tudo isso é aprendizado, e o cinema é tudo isso.